Amém ou não amém? Amém. Qual é a palavra de 2025 para mim e para você? Não faltará lutas e adversidades, amém? Mas também não faltará o pão e a água para você prosseguir. Eu quero que você entenda que você está vivendo uma atmosfera de algo novo. Algo novo Deus vai fazer, novas ideias Deus vai fazer. Deus vai fazer algo extraordinário através de nós. Se você não tem impactado, se você não tem tocado vidas, sabe o que eu acho engraçado? E a gente estava ouvindo ontem à noite, no culto de casal. Você está sendo observado e não imagina por quem está te observando. Se as pessoas começam a ver atitudes e mudanças sobre as suas vidas, você atrai. Se você discutia, não discute mais. Se você brigava, não briga mais. Tem alguns frutos do Espírito para mim que ainda tenho muita dificuldade. Eu sou réu, confesso, irmão. Você sabe qual foi a diferença de Davi e Saul? Foi simples, irmão. Quando Davi pecou e Davi errou, ele dobrava os seus joelhos, se humilhava perante a potente mão de Deus. Você sabe a diferença do servo para o escravo? O escravo faz por obrigação. O escravo que entende ser servo, pastor Júnior, faz com prazer aquilo que lhe é ordenado. Às vezes é difícil estar no culto, mas isso não pode ser rotina, irmão. Você tem que vir agradecer pelo ar que você respira. Você tem 1001 motivos. Quantas pessoas queriam ter acordado essa manhã e não acordaram? Quantas pessoas queriam ter tido uma nova chance e não tem? O salário do pecado é a morte. Quantos jovens morreram essa madrugada e nós estamos de pé? Quantos casais acordaram essa semana, esse mês, e se separaram e decidiram abrir mão de um casamento, e está com o casamento destruído, porque não acredita mais no amor? A maior essência do Evangelho de Cristo é amar. Eu vou te enviar o Consolador, chamado Espírito Santo de Deus, que mora dentro de mim, de você. E aí eu acordei essa manhã, eu estou meditando muito na passagem de Emaús, mas não é ela que eu quero trazer essa manhã. Não é ela que eu quero trazer. E eu falando com o Espírito Santo de Deus, você não tem noção, irmão, eu estou ouvindo um sermão em relação a Emaús, igual eu ouço uma música, sabe? Quantas vezes você coloca o louvor que começa a falar com você? E eu sei que Deus vai trazer uma grande palavra em cima disso. Porque não é porque eu sou pastor que eu não preciso ouvir, que eu não preciso escutar. Irmão, o dia que eu não precisar sentar para ouvir, eu perdi a maior essência do Evangelho. Aquele que está nessa terra e ainda não tem o que aprender, perdeu o maior foco, que é a fé. Eu tenho muito para aprender. E eu estou disposto a aprender. Quantas pessoas batem no peito? Não, ninguém tem nada para me ensinar. Alguém sempre tem alguma coisa para te ensinar. Às vezes aquela pessoa que te persegue no trabalho. Gente, muda a visão. Muda a visão. Talvez aquela pessoa que te persegue no trabalho, ela te persegue para te extrair algo melhor e não para te perseguir. Porque talvez ela viu algo em você que você não viu. Está entendendo? Está pegando a visão, irmão? Eu acho que eu vou ter que dar uns pulos aqui, um salto. Vocês acordaram? Vocês tomaram café igual eu, só o café preto? Você viu que você declarou essa manhã que sem o Santo do Santo você não pode viver? Você poderia estar em qualquer lugar, mas a presença te atrai.
E você tem que começar a dar fruto do Espírito, não o fruto da carne. Tem que haver mudança, irmão, no seu dia a dia. Tem que haver sinais. Estar no culto e dizer que você é um adorador é muito fácil, irmão. Mas e quando você estiver tomando uma fechada no trânsito? Eu principalmente, irmão. Eu tomo uma fechada no trânsito, o espírito do Brian O'Connor desce em mim, irmão. Eu já vi um Velozes e Furiosos no volante. Quando você é perseguido no trabalho e você tem que demonstrar amor. Olha o fruto do Espírito Santo, irmão. Porque se você é de Cristo só na hora do culto, está errado. Quando você estiver dentro da tua casa e seu marido falar algo que não te agrada, ou sua esposa não te agrada, e você gerar o fruto do amor. Ah, irmão. Quem dera, e a palavra de Deus diz, Rafa, que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, que não seja o nosso. Está escrito, irmão, que o maior sinal da vinda de Cristo era esfriar o amor. Eu não sei se você já reparou nos últimos tempos, e eu estava cortando o cabelo e o Espírito Santo falou comigo: Júnior, hoje é o pai que enterra o filho. Olha como mudou. Olha como mudou o cenário, irmão. Não é mais o filho que enterra o pai, é o pai que enterra os filhos. O amor, irmão. O amor. E aí o Senhor me deu Efésios 6. Que se você começar a praticar algumas coisas, irmão, no tempo determinado por Ele, você vai... Irmão, a semente é semeada. E o Senhor nunca fala que ela não vai dar nada. Ele nunca falou isso. Efésios 6. Primeiro, está escrito. Olha o que eu acabei de falar, irmão. Você não semeia uma oferta, uma palavra de vitória, e você não vai colher ela. Porque o Senhor nunca falou, Simara, você vai dar uma oferta e ela não vai frutificar. Você entrega a oferta e ela vai dar a 30, a 60 e a 100. Presta atenção, irmão. Se você trouxer uma palavra, você sabe que a palavra é a maior... Eita, o negócio vai ferver, gente. A palavra é uma semente semeada. Então entenda o que o pastor está querendo dizer. O Senhor fala que toda semente que você semear, você vai colher ela 30, 60 e a 100 por 1. Aí pergunta assim, pastor, traduz. Pergunta, irmão. Traduz, pastor. Então tá bom. Se você lançar uma semente de morte no seu casamento, se você amaldiçoar o teu filho, se você amaldiçoar o teu trabalho, ele fala toda a palavra, pastor Júnior, ele não fala uma palavra ou outra palavra. Se você amaldiçoar o seu dia, ou você vai colher a 30, a 60 ou a 100, irmão. Agora, se você começar a declarar vida, irmão, não é o trabalho dos sonhos, mas agradece o trabalho que você tem. Não é o cenário de vida que você quer viver, mas começa a agradecer e para de amaldiçoar. Eu estou levantando mais um dia para esse trabalho. Sabe qual é a pior frase que você lança todos os dias? Meu Deus, hoje o dia vai ser daqueles. Você semeou e você vai colher ela. Nossa, hoje eu desci o pneu do carro, dá glória a Deus, irmão. Você podia ter batido o carro e está morto e não está nem aqui para contar. Se o carro não pegar, agradece a Deus. Igual o Fábio esses dias foi parar a moto caiu sobre ele. Glória a Deus que ele parou 10, 20 minutos. Ontem, irmão, eu chorei dentro do carro. Eu e a pastora Viviane choramos dentro do carro. A gente estava indo para o encontro de casais, Rafa. Estava indo para o encontro, irmão. E naquela curva lá, Fábio, que nós achamos o carro, o Siena aquela vez. A mulher matou o motoboy na hora, irmão. Ele estava caído, ele quebrou a cabeça e morreu na hora. E eu lembrei que há 5 anos atrás, Rafa, podia ser eu ali. E eu comecei a agradecer a Deus, irmão, que graças a Deus hoje eu não tenho que pôr uma capa de chuva, Júnior, num dia molhado e chegar em casa molhado. Ou quantas vezes eu chegava em casa tremendo de frio e a Viviane falava, vai tomar um banho quente para tirar essa friagem.
Sabe essa sinusite que eu tenho, irmão? É muita friagem. Foram 19 anos, Rafa, em cima de uma moto. E eu ainda brinquei, falei para a Viviane, eu agradeço a Deus, amor, por não estar mais, porque talvez esse horário eu estaria entregando pizza, igual eu fiz muitas vezes. Você tem uma história, irmão, e você pode declarar vida sobre o cenário. Você pode declarar vida individualmente do cenário que você esteja vivendo. Muda a semente, muda a palavra. Talvez o seu filho não esteja vivendo, irmão, não esteja vivendo a melhor fase, mas declara vida sobre a vida dele. Individualmente, irmão, eu sou fruto de um milagre de alguém que semeou uma palavra de 9 anos. E depois que ela entendeu o que ela precisava fazer nos últimos 3 anos, ela intensificou mais as palavras. Eu chegava, Rafael, drogado dentro de casa, e a Viviane falava assim, vai tomar um banho. E ela começou a cuidar, e o Senhor foi transformando aquilo que era morte em vida. Teve um dia que ela falou para mim assim, eu falei para ela, você não tá... Irmão, eu fiz de tudo para Viviane me separar de mim na época das drogas e não consegui, irmão. É isso que eu quero que você entenda. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu não conseguia conviver comigo mesmo, quanto mais com alguém do lado. E eu buscava a morte, eu queria que todo mundo se afastasse. E as pessoas foram me abraçando. Eu disse por Júnior esses dias, a gente estava conversando e surgiu um comentário, irmão, você não sabe como que dói na vida de um drogado. Como Deus ainda abençoa um cidadão desse. Ô irmão, eu já fui um dia esse cidadão e eu sei como essa palavra dói. Eu chegava num culto como esse, a Viviane pagando um preço, Júnior, e Deus falava comigo, eu tenho uma obra na tua vida, eu vou te colocar de pé, se conserta. E a Viviane pagava um preço, irmão. E aí ela vinha para um culto como esse, e Deus falava, eu estou te dando a unção da cura, a unção da palavra, eu quero unção, eu quero meu marido curado. Só que nos últimos 3 anos, ela começou a identificar aonde ela estava errando, e ela começou a profetizar a vida. Se você continuar declarando que seu negócio não vai dar certo, não adianta, irmão. Você pode investir 1 milhão que você vai perder 1 milhão. Você pode declarar sobre a vida do teu filho a libertação, mesmo que você não veja. Você pode declarar vida no seu trabalho, mesmo que você não veja, porque aquilo que você semear, certamente você vai colher. Irmão, às vezes o cenário é o mesmo, e eu declaro vida. Olha o que eu estou te falando. Eu estou empresariando, eu abri mão do meu trabalho, foi muito difícil para mim, porque era a minha zona de conforto, e fui viver pela fé, irmão. O cenário, às vezes, é o mesmo que eu já vivi algumas vezes, Rafa. Às vezes o cenário é contrário, aí você faz uma programação. Quem quer ser empresário aqui? Levanta a mão. Ah, ninguém quer ser, né? Sei não. Quem quer ser empresário? Você não tem salário? Você não tem salário? Aí no mês que você está mais apertado, igual a irmã ali que tem uns carros ali, o carro quebra. Aí a pessoa não quer pagar porque o carro quebrou. Pensa bem o que você quer ser. Mas se Deus te deu uma promessa, acredite na promessa. Mas acreditar, Rafa, quando o cenário está fácil, muito fácil, irmão. Quando o cliente está te ligando, quando está indo tudo bem, e quando você erra ou esquece alguma coisa? Quinta-feira eu não tinha condições, irmão, de tanto estresse que eu passei. Vou contar uma nova para Sil e para o Fábio que eles nem sabem. Eu começo a ficar nervoso agora, irmão, em vez de pipocar, começa a doer a cabeça de trás para frente, assim, ó. Aí eu falei, vou medir a pressão. 15/9, irmão. E eu tinha tomado 2 remédios. E o cara falou, não, toma um paracetamol aí e tal, você não pode tomar de pirona. Rafa, já tinha tomado 2. E deu 16/9. Ou 15/9. O diabo não brinca de nos desestruturar. Porque uma pessoa... como é que foi a palavra que eu falei aqui, gente? Desestruturada.
ela perde a guerra. E o que eu quero que você nessa manhã faça, se motive, levante. Ai, pastor, eu não tenho... Venha, irmão, quando você não tiver condições, que você vai ver o que a palavra vai fazer dentro de você, igual fez dentro de mim. Eu sou fruto de uma palavra. Eu chegava, Leila, drogado, a Viviane punha a mão na minha cabeça e falava, esse aqui é meu pastor. Quando você começa a olhar para o cenário diferente, o céu se move. O que acontece com Ruth e Noemi quando volta? Você conhece a história? Ruth pega a causa de Noemi, Silmar. Só que Noemi deu uma estratégia. O que eu e você tem feito com a estratégia que Deus tem nos dado? O que ela fala? Vai nas fazendas primeiro. Ela não conseguia emprego. Aí ela sabia que o quê? Boaz era solteiro. Vai na fazenda, não foi assim a história? Vai lá. E aí quando ela chegou um dia de trabalho comentando que Boaz tinha dado um serviço, o que Noemi falou para ela? Deu a estratégia, Silmara, do que ela tinha que fazer para que ele se encantasse por ela. Tá pegando a visão, irmão? Qual é a estratégia para mim e para você? Não te faltará o pão e a água. Permaneceis firmes na palavra. Permanecei firmes na palavra. E aí o Senhor me deu Efésios 6. Deixa eu ir para Efésios 6, senão a pastora não vai pregar. Primeiro dia eu estava tímido, irmão, agora eu me soltei. Agora, Efésios 6:1 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí vamos para o próximo. Quando a vós outros, servos, trabalhadores, tradução pastor Ricardo, tá entendendo, irmão? Que eu quero que a palavra, ela frutifique em você. Para você que trabalha para os outros, para que você... Quem já recebeu uma ordem no trabalho e não fez? Levanta a mão, o pé, a orelha, dá 3 pulinhos. Quantas vezes o patrão te dá uma ordem, Rafa, e a gente não obedece? Olha, faz desse jeito. Não, mas se eu fizer assim vai ficar melhor. Quem já fez isso, irmão? Quem é réu, confessa aí. É ou não é? Olha o que a palavra diz, Júnior. Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor, com tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servo. Olha como é forte, irmão. Olha como que é para você servir. Irmão, se você foi chamado para servir, não sirva de qualquer maneira. Se você foi chamado para servir, olha o que a palavra... Irmão, existem promessas. Fazendo de coração. Quem trabalha aqui, muitas vezes trabalhou pelo dinheiro. Não é trabalhar de qualquer maneira. Não é o resultado que você vai ter no final do mês. É trabalhar com amor, Júnior. É trabalhar com carinho. É trabalhar com sinceridade. Fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como o Senhor e não como os homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá. Irmão, você semeia a boa semente para que a boa semente venha de volta. Mas não é assim da noite para o dia. Você começa a semear e tem semente que vai demorar 10 anos para você colher. Tem semente que você vai semear hoje e amanhã você vai colher.
servindo de boa vontade como o Senhor e não como os homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. É de quem vem o seu milagre? Quem vai te abençoar? Ele está falando do seu patrão? Ele está falando aquele quem nós estamos ajudando? Quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, para nós patrão, para nós líder, para nós que administra, que cuida de pessoas, que você tem um cargo elevado. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vossos, está no... Olha, irmão, olha como é forte essa palavra, ô Rafa. Ela traz para todos. Ela não fala assim, aquele que é de Cristo, aquele que sendo livre e não livre. É uma ordem para todos. E aquele que entender a ordem não tem como ser abençoado, sabendo que o Senhor, tanto dele como vossos, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Quanto aos mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que podedes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o homem, a nossa luta não é... Tradução, irmão. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, certamente que o dia mal virá, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você pode trazer isso para a sua vida? Aquele que fala que não tem tempo para Deus, eu acho que esse é o maior pecado do nosso século. Eu não tenho tempo. Vou falar uma coisa para você. Quando você estudava e trabalhava, você não tinha que se dedicar algum tempo do seu dia para estudar? Por que para Deus nós fazemos isso? Posso fazer uma pergunta simples? Quanto tempo você passa no WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok? E você fala que você não tem tempo para Deus. Você sabe o que é buscar a Deus no Espírito? É você estar dentro de um lugar e sua mente está conectada, falando com o Espírito Santo. Você está ouvindo tudo, irmão. O Espírito Santo fala comigo em cima da moto. O Senhor começou a revelar algo. Por que eu te falei que eu estou comendo a palavra de Emaús? Ele falou comigo, Júnior, e eu não anotei. E eu estou pedindo para ele trazer a revelação sobre a palavra, porque eu não anotei. Você tem tempo de parar. Nossa. Essa vai apertar o calo, hein? Você tem tempo
para falar para você, não, eu vou ali no banheiro. Tchá, 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 tchá. Você manda mensagem no banheiro até para a avó. Até para o cachorro que você esqueceu dentro de casa. Porque em vez de você mandar mensagem, você não ora esse tempo que você está lá. Se sua vida não mudar, irmão. Quantas vezes a pessoa te chama e você fala assim, peraí, só um minuto. Por que esse 1 minuto você não dedica para ele? Então não fala que você não tem tempo, você não tem força de vontade de buscar a ele. Vamos ser sinceros. Tem muita gente aí comemorando a Páscoa dizendo que é um ovo. Você tem dimensão do que é a Páscoa? Você tem dimensão do que ele fez? Quer que eu bote aquele vídeo que a Viviane pôs de novo para ver se você lembra o que ele fez? Será que eu vou ter que pôr ele todos os cultos? Ele foi morto, ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele foi moído. Ó, irmão, quer sentir um pouco o que Jesus sentiu? Pega seu dedo e enfia no moedor de carne. Que é assim que a palavra diz que ele foi. Mas não só o dedo, todo ele foi moído, foi passado, foi moído, por amor a mim e a você. Você compra 1 quilo de carne, você pede para moer na hora, como que a carne sai? Quem já perdeu um pedaço do dedo assim? Ou quem já se cortou? Diz que ele foi moído. Ele foi quebrado todos os ossos para que eu e você tivesse vida. Bateram até crucificá-lo. Você sabe o que foi mais difícil para ele na cruz, irmão? Eu acho que não foi ser batido, Rafa. Foi ver ele nu. Ele ficou seminu. Irmão, você não tem dimensão do que é isso. Para uma pessoa que é criada, é instruída no judaísmo, irmão. A maior vergonha não foi apanhar, foi eles rasgarem as vestes dele e ele ficar nu ou seminu. Quando a cruz não cabia para ele, eles esticaram o braço dele de tal maneira que a coluna dele foi quebrada na mesma hora, porque aquela cruz era de Barrabás, não de Jesus. Eles quebraram o braço dele. Ele foi moído. E a gente tem que começar a praticar o amor nesse tempo que o amor de muitos esfriaria. Medita na palavra, tira um momento, irmão. Deus está me cobrando, Júnior, o meu devocional, irmão, o meu particular com Ele. Falei para a Viviane, eu vou começar a reprogramar algumas coisas, porque eu tenho que ter tempo para ouvir o que Ele tem para nos revelar, e nós temos tempo para tanta coisa, irmão. Você tem tempo, irmão, de ir 15 minutos no banheiro, no seu trabalho, e mandar mensagem para 50 mil pessoas? Você sabe onde foi a Viviane foi mais tratada, dentro do banheiro da empresa. Ela já contou o testemunho aqui. E ela falou para Deus um dia, Júnior, que ela não entendia nada. Deus falou, estuda agora, que haverá um tempo que você vai precisar dessas palavras para sobreviver. O Rafa passou quinta-feira com a gente, irmão. Nós saímos de lá quase 8 horas da noite, irmão. Vídeo em cima de vídeo. Aí sabe o que o Rafa fez para a Viviane? Você tem que estudar. Tá entendendo, irmão? Tudo que você vai fazer, se você não meditar na palavra, o que eu li aqui? A palavra. Revestir da palavra de Deus. Irmão. Posso apertar mais um pouquinho? Você vai preparando sua oferta, irmão, que essa aqui é a palavra da oferta, ó, Júnior. Motivei você bastante para ofertar e dizimar, não motivei? Não motivei você essa manhã? Contribua conforme Deus propôs no seu coração. Se Deus mandou você dar 1 milhão, irmão, faz o Pix aí. Tô brincando. O amor, ele é algo improvável. O amor,
ele não quer o mal do próximo. Quando você começar a olhar para o próximo e se imaginar, sabe até hoje, o Júnior, que me emociona? Eu falo para a Viviane, né? Eu falo para ela às vezes, se eu passo na rua, eu vejo um mendigo e eu me olho naquele mendigo. Você tem esse amor ainda, irmão? Quando você vê um irmão seu necessitado, você tem esse amor? Você tem esse carinho? Se coloca de pé. Vem, pastora Viviane, que eu vou te passar o cajado. E ontem eu declarei o meu amor pela Viviane. Ela ficou rindo que eu declarei olhando para o povo, né? E uma coisa de quem participa do encontro de casal, ele sempre vai dizer assim, né? Eu sou o Ricardo da Viviane. Há quanto tempo você não faz uma declaração de amor para quem você ama? Eu não estou falando só de casal, irmão. Às vezes sua mãe está do lado, seu filho está do lado, individualmente do trabalho que ele dá. E você não fala que ama, Júnior. Já pensou se sua mãe cantar a senha agora? E a Viviane sempre foi uma pessoa que ela sempre quis qualidade de vida. Porque a palavra diz que a nossa vida é curta e rápida. Comece a declarar, foi o que a gente viu ontem, né? Quanto tempo você não fala mais para vocês? Vou contar uma história para vocês, tá? Se vocês quiserem ouvir. Para quem tem filho, o filho cresce, #partiu. Quem já fez isso como filho? Não, filho, não é hora de casar. Eu vou casar e ponto final, e casou. Agora você reclama de algumas atitudes do seu filho e, irmão, vou ser sincero, esses meninos perto de nós aí é fichinha, irmão, porque nós aprontamos. Eu não, diga por você, eu fui tranquila. Foi tranquila, dona Marisa? Tá vendo? E a Sil, foi tranquila? Nenhum filho é igual ao outro saindo da mesma madre. Não é o que acontece com Caim e Abel? Não é o que acontece com José, os 11 irmãos que traíram ele? Não é o que acontece com Davi, no chamado de Davi, o chamado de Davi. Então eu declaro para ela todos os dias o quanto ela é linda, ela é maravilhosa e ela é especial na minha vida. Porque um dia, quando eu não tinha vida, eu falei para ela esses dias chorando, eu não me acho digno de quem Deus me... E eu brigo muito com isso, irmão, e às vezes você recebeu tanta negativa, sabe? Que você não ia dar certo, que você não ia prosperar, que você não ia ser ninguém na vida. Mude essas palavras dentro da tua alma, Ju. Você vai ver onde Deus vai te levar, irmão. Eu falei pra ela chorando esses dias, quando ela falou, você é bonita. Eu falei, tá maluca, mulher, sou nada, sou feio pra caramba. Você foi um milagre de Deus na minha vida. E ela começa a declarar isso verbalmente. Então verbalize isso dentro da tua alma. Você é menina dos olhos de Deus, individualmente do cenário que você está vivendo. Eu quero declarar sobre a sua vida, você não é uma mãe, você não é um pai omisso, você só deu aquilo que você tinha. Então mude as atitudes enquanto ainda é tempo, mude as suas atitudes como filho, abrace o seu pai e sua mãe enquanto ele estiver vivo, faz essa declaração de amor, declare para o teu filho individualmente do que ele esteja fazendo, o quanto ele é importante para você, declare para a pessoa que você ama, o quanto ela faz falta para você. Se Deus não mudar do amor, vai ser só mais uma palavra. E eu quero que esse amor de Efésios, essa palavra viva chamada Espírito Santo, comece a dar fruto dentro do teu coração. Pega a sua oferta, faz assim com ela assim: Senhor, que essa semente que eles fizeram no Pix, ou vão consagrar aqui agora, que o Senhor dê uma bênção recalcada, 100 por 1, porque eu sei o que essa terra é boa. Pai, que essa oferta, que os dizimistas dessa casa venham receber uma bênção sacudida e transbordante. Abre a porta, tira a doença de dentro das casas, porque nós somos dizimistas e ofertantes da tua obra. Toda sentença contrária, toda obra,
todo mal que tem para ser batido nas nossas portas, bate em retirada. Aonde estiver um doente agora, ele venha ser curado por essa unção curadora que sai agora desse altar. Que essa unção de cura que está sobre as minhas mãos, desde os 15 anos de idade, venha curar a tua alma, venha curar as tuas feridas. Eu declaro nessa manhã toda palavra de paralisação, que você não ia ser ninguém na vida, que você não ia prosperar, que você não era um filho querido, que você não ia ser um pai ou uma mãe. Eu quebro essas palavras sobre a vida, que você não ia dar certo, que você não ia estudar. Eu, como ministro do Evangelho, eu declaro vida. Eu desligo essas palavras e declaro nesta manhã que o Espírito Santo venha te envolver. Você é sim um pai extraordinário, sim, você é uma mãe extraordinária. E que você venha declarar: você é o melhor empregado da sua empresa, você é o melhor marido, você é o melhor filho. Irmão, não sei o que você precisa declarar, mas começa a declarar. Você nasceu para vencer, e é isso que importa. Aquele que te escolheu pela palavra, ele diz: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, tu és meu. Amém, Jesus. Espírito Santo de Deus, nos envolve essa manhã. Senhor, eu apresento a vida da minha pastora nessa manhã e da minha esposa. Usa ela para falar conosco segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Papai, prepara a terra chamada o coração. O problema nunca é com o que está sendo semeado, mas sim com a terra que tem recebido. Prepara a terra chamada o coração agora. Espírito Santo de Deus, toca. Porque a palavra vai ser ministrada, mas quem convence eu e você do pecado ainda é o Espírito Santo de Deus. Então toca. Eu sei que o Senhor está na casa, então começa a tocar agora. Nos envolve debaixo da nuvem da tua glória. É o que eu oro e peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Consagra a sua oferta, irmão. Seria louca, desacerbada, e eu fico, meu Deus, falando com Deus enquanto eu estou entrando no carro, saindo no carro, subindo no elevador de um apartamento, descendo. E eu me lembro de uma voz que eu ouvi há muitos anos atrás, quando eu estava dentro de um banheiro de uma empresa que eu trabalhava. E eu dizia assim: Senhor, esse serviço é muito parado, isso aqui é muito monótono, eu sou agitada, irmãos, eu assovio, chupucando e canto ao mesmo tempo. Eu sou acelerada. Então, quando o ambiente é muito parado, aquilo para mim é desafiador. E nessa época que eu estava trabalhando nessa empresa, eu me lembro que era tudo muito silencioso e eu tinha que ficar fazendo algumas ligações e eu mesma tinha que fazer, angariar aqueles clientes e tudo mais. E às vezes eu falava: Senhor, eu sinto saudade daquela agitação do cliente entrando, da hora do almoço passando e eu não conseguindo parar para almoçar. E eu me lembro que eu entrei aquele dia no banheiro, eu estava tão angustiada, eu disse: Deus, acho que isso aqui não é para mim. Eu não estou no lugar certo, não é possível, porque eu estou fazendo muito esforço para estar aqui. E aí o Espírito de Deus, irmãos, eu dobrava os meus joelhos, me apoiava em cima da tampa do vaso sanitário e ali eu chamava de meu oródromo, era ali que eu orava. E aí eu falando com Deus sobre essas coisas, e o Espírito de Deus na hora falou comigo: aproveite esse tempo que eu estou te dando, porque chegará dias em que você vai desejar falar comigo, ler a minha palavra, e você não vai ter tempo. Irmãos, como essa palavra ecoa na minha cabeça, quando muitas vezes eu sinto desejo, eu preciso parar, eu quero ler, eu digo: meu Deus, é o telefone que toca, é o montador que chama, é o cliente que xinga, e aí o carro que quebra, a gente fala o sangue de Jesus, e aí eu me lembro daquela frase: chegará dias em que você vai desejar ler a minha palavra e falar comigo, e você não vai ter tempo. Então deixa eu dizer uma coisa para você, eu não estou pregando, irmãos, só senti de dizer isso para você. O tempo, ele é precioso. E como Salomão disse, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus.
Eu não sei o tempo que você está vivendo, mas valorize o tempo que você está vivendo, porque você não sabe qual outro tempo Ele tem para você ainda em pouco tempo. Que coisa linda! E hoje eu falo, às vezes eu vivo coisas que eu orei lá atrás, e aí o Senhor diz assim para mim, quando eu estou tentando, eu começo a reclamar, Ele fala, não reclama, não foi você que orou e pediu? Eu disse, é verdade, não reclama. Então muitas vezes nós oramos e depois a gente se queixa das coisas que a gente mesmo orou. É uma bênção. Jesus é lindo, irmãos. Pega comigo a sua Bíblia aí, 2 Samuel capítulo 12. Deus colocou essa palavra no meu coração. Ontem, enquanto eu tentava orar de manhã, né? Às vezes eu tento, irmãos, às vezes eu não consigo. Aí eu saio, aí sai um cliente, aí eu vou lá pro fundo, aí eu falo, Senhor, agora eu vou dar uma lida. Aí eu começo a ler 3 parágrafos, aí alguém me chama de novo, eu falo, Jeová. Mas no meio de tudo isso, Deus me dava uma palavra. Aí o pastor Ricardo falou hoje de manhã, que ele me viu meditando e falou, você vai pregar? Eu falei, Deus me deu um mistério aqui, compartilhar com a igreja. 2 Samuel capítulo 12, eu quero ler com você a partir do verso 14, que diz assim, todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi. Entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi, dizendo que a criança estava morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos e ele não dava ouvido à nossa voz, pois como lhe diremos que a criança agora está morta? Porque mais lhe afligirá. Porém, Davi ouviu que os seus servos falavam baixinho e entendeu que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Então Davi se levantou, eu quero que você repita comigo o verso 20. Então Davi se levantou. Meu irmão, você está com voz de quem está deitado ainda, você vai dizer, então Davi se levantou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão e ele comeu. E disseram-lhe os seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que morreu a criança, te levaste e comeste pão? E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque dizia, quem sabe Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Eu quero que você repita comigo essa última frase. E o Senhor o amou. O Senhor o amou. Diga de novo. E o Senhor o amou. Você vai entender. Fecha os teus olhos. Pai querido e amado, nós queremos dar-te graça. Como é bom estar na tua presença, na tua casa. Como é bom te ouvir. Como é bom entregar as primícias do nosso dia, da nossa semana, meu Deus, numa manhã tão gloriosa como essa. Graça nós te damos pelo ar que nós respiramos, pela força que o Senhor nos deu para nos colocarmos de pé, pela comunhão, pela cruz, pela salvação, pela provisão, o livramento, mas graças te damos, Deus, por esta palavra. Fala conosco, continua conosco, meu Deus, nos orienta, Pai, nos dá entendimento, discernimento daquilo que o céu está preparando para nós. É o que eu te peço, usa a minha vida pela tua infinita misericórdia, Pai, para falar não só com a tua igreja, mas comigo também, em nome do teu Filho amado Jesus, amém, e graças a Deus. Diga glória a Deus. Quanto mais glória, irmãos, mais poder. Você sabia disso? Queridos, é uma passagem muito, muito conhecida, né? Nós sabemos muito bem
que Davi, um homem conhecido por Deus como o segundo coração de Deus, alguém que alcançou um nível de intimidade com Deus diferenciado, alguém que reconhecia suas mazelas, alguém que sabia quem era, alguém que reconhecia sua total dependência a Deus, alguém que não saía para uma batalha, não tomava decisões, não comprava, não vendia, não fazia absolutamente nada, se Deus assim não falasse com ele. Então eu já quero dizer uma coisa para você: se você tem o hábito de fazer algumas coisas sem consultar a Deus, comece a repensar. Porque foi o próprio apóstolo Paulo quem diz que nós não damos conta de nós mesmos. É Deus quem sabe de todas as coisas. Ele ainda vai dizer muito mais no Novo Testamento. Ele diz: quem é que pode dizer amanhã eu vou levantar, vou comprar, vou vender, vou fazer e acontecer? Você não sabe nem se amanhã você levanta. Então por isso que Davi, ele tinha esse entendimento. E ele caminhava em intimidade com Deus. Ele era um homem que ele temia a Deus. Ele amava a Deus sobre todas as coisas. E também amava o seu próximo como a ele mesmo. Alguém que realmente se relacionava com Deus de uma forma diferenciada. Porque Deus não tem filhos prediletos, ele tem filhos obedientes. Ele não tem filho em que ele olha e diga: esse aqui eu gosto mais. Ele tem filho que ele olha e diz: esse aqui me obedece mais. Essa é a diferença. Quanto mais obediência, mais eu recebo de Deus. Davi está nesse relacionamento com Deus, agora rei. E no capítulo anterior, a gente vai ver que o capítulo começa dizendo que era anos, Silmar, em que os reis saíam para a batalha. Davi não deveria estar em casa, ele deveria ter saído para a peleja. Era a sua função, era a sua obrigação como rei daquele povo. Mas naquele momento, Davi escolhe ficar em Jerusalém. E não saindo de Jerusalém, ele envia alguém, para que esse alguém então tome conta da batalha. E a Bíblia vai dizer que numa tarde ele em casa, ele observa pela janela, olha uma mulher bonita, e ele diz: quem é essa mulher? Um dos seus servos vai dizer: essa é a esposa de Urias. E ele diz assim: traz ela aqui para mim. E a Bíblia diz que ele se deita com ela e manda ela de volta para sua casa. O que ele faz? Ele traz o marido da guerra, o marido dela, e diz assim: você está cansado, como é que foi a guerra? Está tudo bem? Tudo bem, vai para casa, vai descansar. Mas a fidelidade deste homem era tão grande que ele não sai. Ele continua em campo, junto com todo mundo lá debaixo da tenda que eles faziam no lugar que antecedia a guerra, e ele não vai para casa. Davi, vendo que ele não vai para casa para se deitar com a esposa, para esconder o adultério, porque ele já sabia que ela estava grávida, o que ele faz? Embebeda ele, manda ele para casa de novo, mas ele não vai. Ele continua no mesmo lugar. E ele diz: posso eu ir lá e me deitar com a minha mulher enquanto os homens estão em batalha? Olha que tapa na cara que ele dá para o próprio rei. Enquanto eu estou lá me deleitando com a minha mulher, você acha que eu vou me esquecer daqueles homens que estão morrendo em batalha? E aí então Davi, vendo que de fato ele não vai para casa, que não vai ter como esconder, o que ele faz? Ele avisa aquele que estava à frente da guerra e diz: olha, coloca Urias na frente, no lugar mais perigoso, onde de fato você sabe que ali é o lugar de perigo, é morte, não vai ter como ele voltar. E é o que ele faz, ele coloca Urias lá e ele morre. E nós sabemos da história. Ele morre, passa-se um tempo, eu não sei quanto tempo, o profeta vai chegar na casa de Davi. E é tão interessante, irmãos, que o profeta chega para fazer uma visita a Davi e diz para ele: Davi, vim aqui te contar um negócio. Rapaz, tinha um homem que ele tinha só uma ovelha, homem pobre. Aí veio um rico, foi lá e tomou a única ovelha do pobre, deixou ele sem nada. E Davi vai dizer assim: como é que é? Quem é esse que faz uma coisa dessa? Esse cara tem que morrer. E mais do que isso, o que ele roubou, ele vai devolver 4 vezes. Sabe o que é interessante, irmã Terezinha? Que a sentença que Davi joga para ele mesmo, inclusive contra os seus filhos. Porque quando ele diz: eu quero 4 vezes que ele devolva, são 4 filhos que Davi vai ver morrer.
Não só o de Betseba, mas 3 filhos, que eu até anotei, porque é nome bonito, né, irmãos? É um nome muito interessante que eu anotei aqui. Vai morrer não só o de Betseba, mas vai morrer também Amon. Cadê o nome deles? Aqui. Aminon, Absalão e Adonias. Mais o de Betseba. 4 filhos vão morrer. Porque o que você deseja para o teu próximo é o que você recebe. A vida é um bumerangue, irmãos. O que eu dou para você, volta para mim. O que eu desejo para você, volta para mim. E é por isso que Deus, ele teve muito cuidado na construção da lei. Se você olhar no Antigo Testamento, a lei eram 613. De 613, 365 eram não. Não matarás. Não pode tocar nas coisas do próximo. Não pode roubar, não pode matar. Era não. Porque o não nos constrói muito mais do que o sim. Davi, pela primeira vez, ele toma decisões sem consultar a Deus. E as consequências que ele vai ter vão ser sérias. O profeta vai dizer para ele: então, deixa eu falar uma coisa para você. Esse cara é você. É você quem fez isso. Quando tomou a esposa de Urias, quando colocou ele na frente da batalha e deixou ele morrer. E ainda diz assim: assim diz o Senhor, a espada nunca mais sairá da tua casa. Meu Deus. É forte. Você não vai morrer, Davi, mas você vai ver algumas coisas que você ama morrer. Para você aprender que você não está maduro e muito menos autossuficiente para caminhar sozinho. Ainda vai dizer desse jeito: o Senhor manda dizer para você, se você tivesse me pedido qualquer outra coisa, eu não teria te dado. É forte. Você precisaria tocar naquilo que eu não te ordenei. É por isso que isso é a inclinação do homem. Nós somos homens inclinados ao pecado, irmãos. Se não for Deus, se não for o Senhor, nós não damos conta. Ninguém se garante. A gente não tem condições. Pastor Júnior estava falando aqui domingo passado sobre o rei Ezequias, sobre pilares. O rei vira para a parede e chora porque ele tinha crédito. Tem gente que quer mudar o não de Deus no débito. Se eu tenho débito, eu não posso falar para Deus: não, Senhor, mas leva em consideração aí. Ele vai falar: se eu levar em consideração, você morre agora. Ezequias tinha crédito, é diferente. Se eu tenho crédito, eu chego diante de Deus e digo: Senhor, o Senhor lembra? Eu trabalhei, eu cuidei, eu abri as portas, eu queimei incenso, olha, eu sacrifiquei, eu fiz novas coisas aqui. Eu coloquei a casa em ordem. E é por isso, irmãos, que a Bíblia, ela não é um livro só para a gente ler, ela é um livro para a gente meditar. Aleluia. Foi o que ele disse para Josué: Josué, você quer ser próspero, quer ser uma bênção, quer olhar para tudo que você fizer e ver a minha mão? Então, em tudo, medita no livro dessa lei de dia e de noite. Dorme e acorda pensando nas minhas palavras. Olha, viva aquilo que eu deixei para você. Se organiza em cima daquilo que eu te dei como direcionamento. A Bíblia é uma bússola aqui. É ela que nos direciona. Esses dias eu disse: olha só, está perdido quem não sabe onde quer chegar. Meu Deus. Porque quem sabe onde quer chegar não está perdido. Sabe traçar o caminho que precisa para chegar. Se você quer chegar lá na glória de Deus, se você quer ser salvo, querido, o caminho é esse aqui, não tem outro. Aleluia. O caminho é esse aqui, a receita é essa. Uma única vez que Davi desprezou essa palavra, ele trouxe maldição para toda a sua casa. Porque tudo que nós semearmos, certamente nós vamos colher. E sabe o que é mais triste? Não é só a gente, os filhos, os netos, eles vão colher. Só que também quando eu me posiciono, também quando eu faço o que é certo, esses filhos, netos e outras gerações também recebem daquilo que eu estou fazendo. Então quando Natan fala isso para Davi, Davi se arrepende, obviamente. Era um homem de Deus. E isso abre aqui para a gente pensar, querido, que homem de Deus também peca, homem de Deus também erra, homem de Deus também falha, homem de Deus também dá cabeçada.
Isso não faz da gente blindado, muito pelo contrário. Elias orou, desceu fogo do céu. Eu nunca vi na minha oração descer um fogo do céu. Meu Deus. Mas o cabra viu, pastor. E a Bíblia diz, mãe, que ele era sujeito às mesmas paixões que eu e você. Não faz dele um super-herói, não faz dele algo blindado, diferenciado, muito pelo contrário, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Nós somos alguma coisa a partir do que Ele é. Nós temos alguma coisa a partir do que Ele tem, querido. Não existe nada em mim e em você que não seja a partir dele primeiro. Cristo é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, para eu e você não pecar, nós temos que fazer o que ele disse a Josué. Medita no livro da lei. O que o salmista escreve, ó, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quem faz isso, diminui a intensidade dos erros. Nós vamos errar ainda, mas diminui muito. Natan conta para ele, ele reconhece, ele se joga no chão e ele diz, olha, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, eu reconheço o meu erro, porque o problema não é a gente pecar, irmãos, o problema é a gente ficar cauterizado diante do pecado, é eu não me arrepender mais, é eu não reconhecer que aquilo está errado e eu preciso mudar. Então, Davi tinha esse coração quebrantado, que Deus falava com ele, e ele entendia, e ele falava, não, tudo bem, eu realmente errei. Salmo 51, verso 10, ele vai dizer, Senhor, tira qualquer coisa de mim, só não tira a tua presença. Ele não sabia se no dia seguinte ele ainda ia ser rei, ele não sabia se Deus ia destronar ele, se o exército ia se rebelar contra ele, ele não sabia se ia acontecer alguma coisa, se iam matar ele não sabia nada, ele só estava dizendo, Senhor, independente do que vai acontecer, só faça uma coisa, deixa a tua presença aqui comigo. Aleluia. Porque Deus o livrou da espada de Saul, mas não livrou ele daquilo que ele fez. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós decidimos, com as nossas decisões, com as coisas que nós trilhamos para a vida, com as escolhas que nós fazemos. A partir daí, nós vamos ver aqui o capítulo 12 que nós lemos. Quando Davi sabe que Deus já sentenciou a morte do filho dele e com Betseba, o que ele faz? Ele vai orar. Ele fica 7 dias em oração, sem comer, sem tomar banho, sem se trocar. Irmão, a gente está falando de um rei. Eu e você ficar 7 dias trancado, talvez só a mãe dê falta. Não é? A gente está falando de um rei que ficou 7 dias trancado no chão, sem comer, sem tomar banho, sem sair dali, orando. Porque a ideia dele, Deise, era mudar o não de Deus. E tá tudo bem, tem hora que a gente realmente, Deus fala não pra gente e a gente não quer ouvir não. Tem hora que ele fala pra gente ainda não e a gente fica bem chateado. Porque a gente não entende o não de Deus. Mas como que nós temos reagido? Ou como que nós reagimos ao não de Deus? Quantos nãos o Senhor já me deu? Quantas vezes eu falei para ele, eu não quero, ele disse, mas eu quero. Quantas vezes eu disse, eu vou sair, ele falou, não vai. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu vou abrir mão, ele disse, não. Quantas vezes? Mas existe uma palavra que eu gosto demais, irmãos. E foi Paulo quem escreveu aos Gálatas, e quem me conhece sabe que eu repito muito isso. Que é, se o herdeiro for menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Gálatas capítulo 4, verso 1. Se o herdeiro, quem é herdeiro de Cristo aqui, diga glória a Deus. Se o herdeiro for menino, se ele agir como uma criança, ele não tem diferença do escravo. Olha que coisa interessante. Deus espera que a gente amadureça a partir dos nãos. Que a gente reconheça Ele a partir dos nãos.
que a gente adore Ele, inclusive, depois de um não. Nós temos que entender, irmãos, que o que nos trouxe, inclusive, até aqui foi muito não. Quantas vezes você falou para sua mãe alguma coisa e ela disse não? Te construiu. Foi como eu disse, de 613 leis que tinha no Antigo Testamento, 365 era não. Era muito mais não do que sim. Porque o que forja eu e você é o desconforto, não é o confortável. Enquanto eu e você está confortável, querido, acredite, você e eu não vai se mover. Nós não vamos permitir com que seja extraído de nós o melhor, se estiver confortável. Agora deixa ficar desconfortável para você ver se a gente rapidinho não começa a se mexer. É ou não é? Para a gente virar borboleta, você primeiro precisa ser lagarta. Para você aprender a voar, você primeiro precisa se sujeitar a um machucado dentro do casulo. Não machuca, irmãos. Não fere, não deixa a gente brava. Quantas vezes o Senhor falava não, eu ia para a igreja revoltada, chorando, chateada com Deus, e está tudo bem. Está tudo bem. Quando a mãe fala para o filho não também, ele também não fica bravo? Depois passa. Está tudo bem a gente ficar chateado. Mas eu não posso agir como um menino diante do não de Deus. Porque Deus, Ele não abençoa filhos mimados, Ele abençoa filhos maduros. Deus só vai dar para quem tem amadurecimento, inteligência emocional, que consegue lidar com as suas questões, que consegue sobreviver diante das adversidades com qualidade. Porque não é sobre não estar no caos, irmãos. É sobre como reage, independente do caos. É muito interessante isso. Esses dias eu fiz uma palestra, falei sobre autorresponsabilidade, até falei isso com o pastor Ricardo. Eu falei, as pessoas pensam que autorresponsabilidade é também pensar que toda a responsabilidade é sua. Mas autorresponsabilidade, irmãos, é entender que nem tudo que acontece do lado de fora eu consigo controlar. Você já tentou controlar tudo na sua vida? Eu já. Eu queria controlar os filhos, eu queria controlar o marido, eu queria controlar a casa, eu queria controlar o que eles comiam, eu queria controlar como eles se vestiam, como eles sentavam, como eles deitavam. Eu já vivi isso, irmão. E sabe o que aconteceu? Eu percebi que eu não controlei absolutamente nada. E sabe por que as coisas acontecem dessa forma? É exatamente para a gente entender que não é sobre controle, mas é sobre como você lida quando você não tem controle daquilo que está acontecendo. Como que você tem lidado? Porque a forma que você lida com as tuas dificuldades, com o caos da tua vida, fala muito sobre você. Fala muito sobre a sua fé, sobre a sua resiliência, sobre a sua persistência. Então, quando nós temos uma reação ruim, a gente não tem que analisar o ambiente ou as pessoas, a gente tem que voltar os olhos para nós mesmos, falar, puxa, por que eu fiz isso? Por que eu reagi dessa forma? O que está de errado ainda comigo? O que eu não estou conseguindo lidar? O que mais eu gosto dessa passagem é a forma como Davi lida com a perda do filho, que não é diferente também da forma como Jó lida com o seu caos. Jó vai ver 10 caixões sair de dentro da tua casa. Todas as coisas que ele tinha se perderem. Do dia para a noite, ele era rico e ficou pobre. Ele tinha saúde e ficou doente. Ele tinha filhos, estava em luto. Só que, sabe qual é a reação que ele tem diante de todas essas mazelas? Eu bem sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará. Aleluia! Do pó eu vim, e para lá eu vou voltar. Já está feliz? Não. Ele está maduro, é diferente. Paulo está lá, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 8, a Bíblia diz que ele está em cárcere, sozinho, em uma das prisões mais difíceis que ele poderia, que ele já tinha passado depois de tantas. E ele começa o trecho dizendo: paz, amados, queridos. Olha, eu quero dizer para vocês que
eu fui traído, eu fui açoitado, fui chicoteado. Ele não está falando isso ele está falando isso maduro, tranquilo. Olha, gente, apanhei, o negócio foi pesado aqui. Mas posso falar um negócio para vocês? Estou contente. Tá lá, gente, estou contente. A primeira vez que eu li isso, minha cabeça deu um nó. Porque filho maduro entende que não é felicidade, é contentamento com aquele que está escrevendo a sua história e sabe e governa todas as coisas. Paulo não tinha receio do que estava acontecendo, porque ele não andava por vista, ele andava por fé. Então, se eu não ando por vista, o ambiente não me muda. Sou eu quem muda o ambiente. Essa é a diferença. Filho maduro. E a proposta do reino de Deus é amadurecer a mim e a você. Então, você acha que Deus ficou feliz de ver Davi perdendo os seus filhos, de ver Davi tendo que sepultar o seu filho? Claro que não. Mas Deus, como pai, também precisa disciplinar, porque se Davi não toma aqui uma correção de Deus, imagina o que não teria virado a partir daqui. Talvez Deus teria perdido o coração de Davi, ele iria para o inferno. Isso sim é o maior dano que eu e você possa sofrer. Perder as coisas aqui nessa vida, querido, tudo é passageiro, é temporal. Mas perder a salvação é a nossa maior riqueza. Não dá para perder. Então Deus nunca vai perder o meu e o teu coração, esquece. E se tiver alguma coisa que corrompa eu e você, Ele vai tirar. Só que quando Davi tenta mudar o não de Deus e ele vê que ele não consegue, porque o seu filho morreu, ele se levanta. E é isso que eu quero falar para você hoje. Davi se levanta. Não adianta, irmãos, diante das coisas que nos acontecem, das perdas, das batalhas, da calúnia, das adversidades, a gente ficar lambendo as feridas. Isso não muda. Ficar trazendo toda hora aquilo que foi, o que não deu certo, o que não aconteceu, isso não muda. Nós precisamos olhar para a situação e dizer, não tem jeito, então eu vou me levantar. Eu fiz o que eu podia, então eu vou me levantar. Eu queria que a Giovana colocasse aí, Provérbios 24, 16 ao 18. Para a gente ler, do 16 ao 18. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Porque vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. O Senhor está falando, você pode até cair, ele vai te levantar, mas se o teu inimigo cair, não dá risada, não diga bem feito. Aí tá vendo? Lembrando que aquilo que eu dou, a vida é um bumerangue, ela me devolve. Então ora, abençoa. Falou, Senhor, tenha misericórdia. Esses dias eu fiquei tão triste porque eu fui numa igreja e lá tinha ido comigo uma pessoa que já congregou conosco aqui, pessoa que estava tão bem, e de repente você olha para a vida da pessoa, a vida dela está um verdadeiro caos. Só que pessoas que caminhavam com ela disseram coisas sobre isso de mim. E depois de 2 anos, estou vendo eu agora ouvir ela me contar que quem caiu é ela. Eu disse para o pastor Ricardo, na hora eu abracei ela, orei, abençoei, cheguei em casa e disse, que triste, Jesus. Como é triste a gente olhar e ver uma pessoa que estava tão bem, né? Estava caminhando, estava evoluindo, estava voando em Deus, primeiro amor, e de repente você olha e fala, está apática, está completamente apostata, em tão pouco tempo. Então não subestime o seu adversário, porque assim como ele pode derrubar a qualquer um lá fora, ele também trabalha incessantemente para derrubar a mim e a você. Coloca aí, Giovana, por favor, Salmo 37, 24. Também tem outro verso que eu quero que você leia. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão.
Querido, se levanta. Se levanta no nome de Jesus. Se você parou de orar, ore mais, volte a orar. Se você jejuava e hoje não jejua, volte a jejuar. Se levante. Se levante aqui dentro. Porque tem gente que fala, não, eu estou de pé, estou na igreja, tal, mas o levantar é aqui dentro, irmãos. Meu Deus. É na alma. É na sua decisão. É nos próximos passos. Se levante. Não fique esperando alguém vir estender a mão para você. O Senhor é a tua força, teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é tudo que nós precisamos, irmãos, para prosseguir e continuar. Depois que Davi se levanta, ele se lava, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é água, ela nos limpa. Oh, coisa boa, irmãos, é saber que essa palavra, ela nos lava, ela nos limpa, ela nos purifica, ela é luz para os nossos caminhos. Como é bom saber que essa palavra é suficiente. Deixa ela te lavar, deixa ela te limpar. O pastor Ricardo, durante muitos anos, ele tinha dificuldade de se colocar como empresário, como alguém que já tinha saído daquela vida de drogado, porque ele não se perdoava. E eu dizia para ele, por que você faz isso com você se o próprio Deus já te perdoou? Porque parece loucura, irmãos, mas tem gente que não se perdoa. Deus já perdoou, as pessoas já perdoaram, já nem lembra mais, mas essa pessoa continua se martirizando por coisas que já se foram. Deixa a água de Deus te lavar, deixa o Senhor te limpar. Eis que ficaram para trás todas as coisas, eu estou para um outro lugar, eu estou em outra fase. Deixa as águas do trono correr aqui, e te lavar. Outra coisa que Davi vai fazer, ele se unge. Algumas traduções vão dizer que ele se perfuma. Porque a unção, querido, é a única coisa que eu e você não pode perder. A presença de Deus, ela nos ungiu. O Senhor nos ungiu. Ele nos separou. A unção tem a ver com separação. O nazireu, ele não podia ser igual a todo mundo, porque ele era um ungido de Deus. Ele tinha que fazer algumas coisas que outros não precisavam. E era tudo crente, mas a diferença é que uns, Deus pede uma coisa, outros pedem outra. Você já viu? É por isso que existem tantas denominações. Eu tenho uma amiga que ela fala para mim assim, pastora, eu uso calça todos os dias, mas na igreja o Senhor me pediu para eu ir de saia. Eu falei, tá certo, é sobre você, é o que Ele quer de você. Eu conheci uma amiga que ela dizia assim para mim, Vivi, eu acho tão lindo pintar as unhas. Ela falou, mas o Senhor não me permite. Ela falou, eu não posso. O Senhor te ungiu, Ele te separou para alguma coisa e é sobre você, é particular, seu e dele. Então quando a gente fala de unção, coloca aí Efésios 1, 3 e 4, Gi, por favor. Efésios 1, 3 e 4. Bendito a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora coloca aí, por favor, Gi, 1 Pedro, eu amo esse versículo, irmãos. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não é como todo mundo, você é separado. Davi sabia que ele era separado, que ele era diferente, que dele Deus exigia algumas coisas, de mim Deus exige algumas coisas, do pastor Ricardo Deus exige outras, porque nós somos diferentes uns dos outros. Isso para Deus nunca foi um problema.
Ele vai trabalhar comigo diferente como ele trabalha com o pastor Ricardo. Ele vai me separar para algumas coisas diferente como ele separou a Silmara. E está tudo bem. Nós não somos um molde, um único molde. Então lembre-se que você foi ungido e separado para ser santo e irrepreensível. Quando eu falo de santo, irmãos, eu não estou falando de você ser santarrão aí fora, não. A sua conduta, a forma como você vive. Adoração não é só o que nós fizemos aqui, irmãos, isso é muito pouco. Adoração é um estilo de vida. Aleluia. Eu ando em adoração. Eu falo como quem adora. Eu trato o outro como um adorador. É por isso que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, buscando um verdadeiro adorador que o adore em espírito e em verdade. Veja que não tem a ver com estereótipo. Não é que o adore nas suas vestes, na sua forma de falar. Não, é em espírito e em verdade. Adoração é a minha verdade. Adoração é o meu estilo de vida. Adoração é o que eu decidi, é como eu sou, é a minha identidade, é a minha essência. Adore. É por isso que a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela vai dizer: adore ao Senhor, adore ao Senhor, porque nós ficamos mais parecidos com Ele. Se você for uma pessoa que adora o dinheiro, você vai se tornar o quê? Um avarento. Se você adorar mais coisas ou pessoas, você vai se tornar um idólatra. Mas aquele que adora ao Senhor fica ainda mais parecido com a imagem e a semelhança dele. Então adore a Deus. Davi sabia disso. E é exatamente o que ele fez. Coloca aí, Gi, Salmo 34:1. O filho morreu, ele não foi para o velório, pastor, ele não foi para o enterro. Ele se levanta, ele se lava, ele se unge, ele troca suas vestes e adora. Eu vou falar do adorou aqui para finalizar o das vestes. Louvarei ao Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Veja que é um estilo de vida. Não é só enquanto você está na igreja, não, irmãos. É forte. Porque adorar enquanto você está aqui, ó, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Mas dentro do seu carro, no almoço com seus filhos, no meio da sua família, dos seus familiares, adore. Não é que você vai ficar lá falando em língua estranha e dizendo: ó, Jesus te ama, hein? Não, irmãos, estilo de vida. Eu não compactuo, eu não me assento em lugares que não glorificam a Deus. E se eu tiver que sentar, eu não estou misturado naquilo. É o meu estilo de vida. Quantas pessoas, né, na marcenaria, a gente trabalha só com homem. E aí às vezes eu estou lá, eles soltam um palavrão e dizem: ô pastora, perdoa. Respeito. Eles não teriam obrigação de me dizer isso, mas o fato de eu não estar compactuando, de eu não trabalhar da mesma forma, de eu não dizer as mesmas coisas, fazem com que eles entendam que eu sou separada. E eu não faço, aquilo não é o meu estilo de vida. E aí na hora eles ficam: ô pastora, perdão. Desculpa aí, falei sem querer. Entende? Se a pessoa se sente muito à vontade para desrespeitar o Espírito Santo na sua presença, é sinal que você está abrindo concessões para isso. Então, Davi, ele segue esses passos e a Bíblia diz que antes dele adorar, ele tira suas vestes. Na hora que eu estava lendo isso, eu me lembrei do cego Bartimeu. Que o cego Bartimeu, ele faz o quê quando o Senhor fala para ele: você quer ser curado? Fala: rapaz, é agora. Eu quero. O Senhor faz ele enxergar, e quando ele enxerga, o que ele faz? Ele tira a capa. Porque o Senhor falou no meu coração na hora que eu estava lendo: as roupas que você usava na época das tuas mazelas não te servem mais para esse novo tempo. Joga fora. Ele já estava vendo. Ele não precisava mais daquela capa. E não é que a capa representava a cegueira dele, não, irmãos. Não quero nem entrar nessa ideia. A capa fazia parte do tempo em que ele não enxergava. Aleluia! A capa fazia parte de uma outra fase da vida. A capa, quem olhava para ele ali, pastor Júnior, via ele sempre cego. Agora ele diz: eu enxergo, eu não preciso mais disso, eu estou em outra fase. É por isso que Isaías, ele disse: olha, eis que estou fazendo uma coisa nova, você não vê?
Porque às vezes a coisa nova já está aqui, irmãos, o Senhor já está fazendo, Ele vai recomeçar outras coisas, só que eu ainda estou carregando capas do meu passado. Abra mão de tudo isso. Irmãos, como é difícil a gente olhar para trás, porque passado não é para ser revivido, é só para ser refletido. Meu Deus. Olha para o teu passado e reflete, não repete. Porque está cheio de gente que olha para o passado e fica lá lambendo as suas feridas, as suas perdas, as suas mazelas. O que te aconteceu lá atrás, o que me aconteceu, irmãos, foi difícil, foi doído, mas serve só para eu refletir, para eu não repetir. É isso. Olha, reflete, tira o aprendizado e segue. Meu alvo é Cristo. Ah, mas por que eu precisei passar por tanta coisa, querida? Lembra que te construiu? Querido, te construiu. Se você chegou onde você chegou, inclusive isso cooperou para o bem de Deus na sua vida. Paulo disse: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Todas as coisas, foram todas as coisas. Aleluia. A fome, a sede, a nudez, a traição, a calúnia, o abuso, tudo isso contribuiu, me ajudou a me construir, a ser quem eu sou, a chegar onde eu estou chegando. Isso não significa que sou eu, isso fez parte só de uma parcela da minha vida. É forte. O que nós vivemos lá atrás não somos nós, querido, foi só uma parte. Você é o quê? Nação eleita, povo santo, sacerdócio real. Você é filho, é amado de Deus. E é assim que eu preciso me enxergar. Imagina se Davi tivesse ficado lá jogado no chão, se debatendo, porque Deus disse não para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não se relaciona com a sua carência. Deus não tem pena de você, nenhuma. Deus não tem pena de você. Eu disse isso esses dias para uma pessoa, ela ficou me olhando parada assim. Falei: Deus não tem pena de você, você está me contando isso por quê? Meu Deus. Quando Deus olha para você, Ele te vê muito maior, muito mais forte e muito mais adiante do que você mesmo está me dizendo. Então por que você está me contando isso? É para você ver, tirar a lição e não repetir? Ou é para você ficar nesse lugar aí, achando que Deus vai se relacionar com a sua carência e com o seu chilique? Se levanta. Foi difícil, foi doído, eu perdi, mas é isso, vamos embora. Irmãos, avião não tem retrovisor. Hein, pastor? Avião primeiro ele anda, Silmara, depois ele corre, depois ele encolhe as rodas porque ele não volta mais atrás. Meu Deus. Tem gente que fica toda hora olhando no retrovisor. Irmão, você é avião. É forte. Vai para cima. Forte. Deus te chamou para ser grande. Deus te chamou para subir em lugares mais altos. Quando Abacuque estava lá no capítulo 1, até quando, Senhor, a gente vai ficar aqui perecendo? O nosso inimigo vai prevalecer. Deus olhou e falou: ei, o justo viverá pela fé. Aí ele entendeu, Silmara, que não era mais para ficar olhando no retrovisor. E aí o que ele vai dizer no capítulo 3? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não tenha animal do campo, ainda que o fruto da oliveira minta, eu, Abacuque, todavia me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar sobre os meus lugares altos. Abacuque disse: agora eu sou avião. Saí do chão, tirei o retrovisor, não olho mais para trás. Começo andando, daqui a pouco estou correndo, levantei a rodinha e vamos embora. É para isso que Ele nos chamou. Mas como que Deus hoje precisa trabalhar em mim e você? Na autoconfiança. O tempo todo, que a gente acredita em tanta coisa aí fora, mas não acredita naquilo que Ele disse a nosso respeito. Para terminar, eu quero que você leia só esse verso comigo aqui. 12:24. E 2 Samuel. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho.
e deu-lhe o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Presta atenção. Sil, do mesmo ventre, no mesmo leito. Só que esse aqui, Davi agora estava fazendo o que era certo, da forma certa, em obediência. O filho do pecado que Deus levou, agora do mesmo ventre, o filho que Deus amou. Salomão vai nascer. E a Bíblia diz: e esse aí eu amo, Davi. Esse aí vai ser o teu recomeço. Esse aí, Davi, vai ser inclusive o que vai dar continuidade ao que era para você fazer. Mas como existe uma sentença de sangue sobre a tua casa, não vai ser você, vai ser ele. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O Senhor está recomeçando algumas coisas aqui. Aleluia! O Senhor está recomeçando algumas áreas da sua vida hoje. Eu creio. Áreas que lá atrás você tentou, mas deu errado. Você fez da força do teu braço. Você tentou convencer, você tentou resolver, você tentou pôr a mão, foi você que tentou construir. Deus está dizendo assim: se machucou, teve perdas e se feriu, porque tentou você sozinha. Mas agora é diferente. Quando eu estava ali falando com Deus, e até na hora do louvor aqui, o Espírito de Deus falava comigo. E o Senhor falava no meu coração: diga para os meus filhos, aquilo que você tentou lá atrás, pode tentar de novo agora, porque agora é um novo recomeço. Agora é diferente. Agora vai ser do meu jeito. E isso que você vai gerar agora, eu vou amar. Esse que você vai gerar agora, eu vou amar. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui? Não, você está entendendo, irmãos? Porque quando Deus fala comigo e eu sinto que é profético, o meu coração ele até acelera. Tenta agora, porque Deus está falando comigo. Pode tentar agora, porque agora eu estou gostando do que você vai gerar. Agora é diferente, agora não é como antes, agora não é do teu jeito, agora não é como você pensou, agora não é às escondidas, agora é do jeito que eu queria que você gerasse. Meu Deus. Então você vai se colocar de pé aí agora no seu lugar. Eu queria chamar o pastor Júnior e a pastora Priscila aqui. Glória. Eu queria chamar a Leila, a Deise e a mãe da Pri. É forte. Porque na hora que eu estava ali louvando, o Espírito de Deus dizia assim para mim: diga para ela, agora é diferente, Leila. Você tem medo. Aleluia. O Senhor diz: o coração dela é tomado de medo. Mas diga para ela, agora é diferente, filha. Agora você não está gerando do teu jeito, você vai gerar do meu. Agora o que eu estou construindo aí, o que eu estou recomeçando na sua vida, não tem a ver com você. Você vai fazer parte, mas tem a ver do que Ele está gerando em você agora. Aquele que viu também as suas perdas, também vai ver um novo recomeço na sua vida. E eu falo isso sem medo de errar, porque a graça de Deus me visita aqui, Leila. E o Senhor fala ao meu coração: pode dizer para ela, filha, sem medo de errar. Você vai começar a ver as coisas se abrirem e acontecerem. E você vai dizer: o que é isso? E Deus vai falar: agora é diferente, é um novo recomeço. Agora eu amo o que você vai gerar. Não tenha medo, entrega ao Senhor, confia nele, porque o Senhor está dizendo comigo aqui para dizer para você: acredite de todo o seu coração, o que foi já não faz mais parte daquilo que está sendo construído. O Senhor tira, põe a mão no coração dela, Priscila, o Senhor tira os medos hoje, traumas do seu coração, barreiras que hoje o Senhor encontra no seu coração para refazer e reconstruir algumas coisas. E o Senhor te visita hoje da planta dos teus pés até o último fio de cabelo. O Senhor visita o seu emocional, o Senhor visita a sua alma, filho, e tudo aquilo que não presta e que fez parte daquilo que Satanás tentou implantar em você nesses anos. O Senhor diz para vocês que faço nova todas as coisas. Não é uma coisa só não, Leila, é todas as coisas. O Senhor diz: se prepara, filha, que é
todas as coisas. Você vai ficar como os que sonham. Você diz tantas vezes para o Senhor: Senhor, por que eu tive que passar por tanta coisa? Por que eu tive que sofrer e chorar tanto? Deus diz: isso te construiu, filha. Você não entende o que eu estou fazendo, mas os teus olhos verá aquilo que o céu está preparando para você, Leila. Se prepara no nome de Jesus. Já começa a se levantar, já começa a se ungir, já lava as suas vestes, já se levanta em adoração, filha, porque ainda esse ano você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, ainda esse ano, em nome de Jesus. Vem aqui, minha irmã. Glória a Deus. Pai, está aqui a sua filha. Oh, meu Deus. Quantas vezes, Senhor, nós tentamos fazer as coisas na força do nosso braço. Como é difícil, Senhor, como é difícil confiar. Como é difícil, Deus, entregar o controle das nossas vidas, sem saber de onde a gente vem, para onde a gente vai, como vai ser o dia de amanhã. Mas o Senhor fala no meu coração: eu quero a tua confiança de novo. Aleluia. Cadê tua confiança? O Senhor diz: que saudade de quando você confiava cegamente em mim, filha. Que saudade de quando eu falava com você e você me atendia prontamente. O Senhor diz: sabe por que você tem sofrido? Porque você está tentando fazer na força do teu braço. Mas o Senhor hoje diz para você: se tu creres, tu vais ver a glória de Deus. Se você crer, se você abrir o seu coração hoje, se você esquecer as coisas velhas, se você abandonar a capa, filha, se você abandonar a capa, tira a capa da humilhação, da vergonha, das perdas, o Senhor te diz: levanta, porque hoje eu te faço ver. Em nome de Jesus, Senhor, abre os olhos espirituais da tua filha hoje. Restaura ela, meu Deus, da planta dos pés até o último fio de cabelo. Ergue a tua filha. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, todos os anos consumidos pelo gafanhoto, nós declaramos, meu Pai, a glória da segunda casa. Em nome de Jesus Cristo, abre a sua mão que eu vejo uma bênção financeira, filha. E o Senhor vai colocar sobre você. Se tu creres, tu verás a glória de Deus, diz o Senhor. Leva essa palavra para a tua casa, porque Satanás tem tentado corromper aquilo que eu te prometi. Mas o Senhor disse: maior é aquele que te prometeu. Confia, diz o Senhor, confia. Não retrocede, se levanta, porque o Senhor vai te fazer abençoada em todos os seus caminhos, filha. Recebe isso em nome de Jesus. Pri, unge ela, abençoa ela aqui. Vem aqui, minha irmã. Sim, Deus. Muito diferente. Tão diferente que você nem vai entender o que está acontecendo. Aleluia. O Senhor só diz assim para você: espera no Senhor. Aleluia. Confia nele. O Senhor está num tempo de tratamento com você. Ele precisa primeiro tirar algumas coisas, para depois te acrescentar outras. Paciência. Só espera. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar diante de Ti a Tua filha. Pai, nós sabemos que o Senhor tem planos maiores, promessas maiores, que tudo que o Senhor faz é bom e que as Tuas misericórdias, elas duram para sempre. Obrigada, Deus, por não considerar os nossos erros, por não considerar, Senhor, todas as vezes que nós escolhemos sem Te consultar. Mas obrigada, Senhor, por refazer, por reconstruir tudo aquilo, meu Deus, que nós também não temos mais condições. O Teu Deus é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus com você, é o Deus agora, é o Deus em todo tempo. É o Deus que está com você no dia bom, mas o Deus que também está com você em todos os dias maus. E o Senhor diz: alegra o teu coração. Começa a caminhar em lugares de vitória. Espera o Senhor trabalhar. Deixa Deus curar. Deixa Deus te sarar. Em muitas coisas, ainda tem coisas aqui que o Senhor precisa te sarar. Em relação à tua família. Ao teu relacionamento. Mas a hora que isso estiver ok, você vai ver o presente que Deus tem para você. Aleluia. Você vai se alegrar. Abraça ela, Pri. Aleluia. Irmãos, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Eu só quero que você entenda uma coisa.
Se Deus começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Não saia daqui, deixa a palavra se perder, leva ela, anota ela, releia ela. Diga, talvez aquilo que você um dia gerou lá atrás, Deus não aprovou. E aí você ficou frustrado, você ficou triste, você ficou até com raiva de Deus. Mas o Senhor está dizendo, agora é diferente. Agora você está gerando e eu estou gostando. Põe a mão sobre o seu coração. Pastor Júnior, pastora Pri, vem aqui. Pastor Ricardo, vem aqui me ajudar. Eu quero orar sobre a vida deles, porque agora vai ser diferente, Pri. Agora é diferente. Lá atrás tinha muito sobre nós, sobre o que a gente decide, sobre o que a gente faz. Mas agora é diferente. O Senhor está dizendo, deixa eu fazer. O que Deus está gerando e o que Ele vai gerar, a partir de agora, Ele está amando. Aleluia. Lá atrás as perdas, lá atrás as coisas, é porque foram geradas de forma erradas. Mas agora não. Agora é diferente. Aleluia. Só confia. Tira a preocupação do seu coração. Deixa Ele cuidar de você. O cuidar de Deus, o cuidar desse Pai, Ele vai se apresentar de você de forma sobrenatural. E você vai conhecer um Pai. Um Pai diferente, Pri. Um Pai que põe no colo, um Pai que ama, um Pai que abraça. Mas um Pai que dá destino. O Senhor fala no meu coração que Ele está te dando destino. Aleluia. Ele não te colocou só para caminhar. Agora tem um destino. Busca o Senhor. Porque Deus vai te trazer algumas revelações, algumas coisas, uns passos diferentes. Aleluia. Para esse destino que Deus está movendo agora. Deus, eu sei, meu Deus, que os teus filhos têm caminhado na tua presença, têm buscado a tua presença. Senhor, eles temem ao Senhor, mas também sei que assim como nós, como Davi, são homens, meu Deus. E quantas vezes nós falhamos, meu Pai, quantas vezes nós colocamos os pés pelas mãos, a ansiedade, o medo, a angústia, Senhor, faz com que a gente tome decisões que não são as que o Senhor espera. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor é um Pai, um Abba Pai, um Paizinho, que nos ama de forma tão sobrenatural. E alguns nãos, meu Deus, que a tua filha ouviu, alguns nãos que o Senhor faz, meu Pai, não é porque o Senhor não a ama, muito pelo contrário, é o amor manifestado. O Senhor sabe exatamente o amor e que nada que nós façamos, meu Deus, aumenta ou diminui esse amor, muito pelo contrário. E é exatamente por isso que eu te peço, Deus, toma a tua filha nas tuas mãos, revela a ela coisas profundas e ocultas que ela ainda não viu. Traz a ela, Senhor, destino. Mostra para ela como o Senhor falou para mim, Senhor, que agora ela não está perdida, porque só está perdido quem não sabe onde quer chegar. Tua filha tem destino, tua filha tem promessa, tem propósito. Aleluia. Ela sabe exatamente, Senhor, qual é o seu lugar. E o Senhor também sabe exatamente qual é o lugar dela, porque ela foi chamada, ela e o seu filho, como nação eleita, povo santo. Meu Pai, essa família, uma família que hoje é coluna de muitas outras. Senhor, eu te louvo por tudo que o Senhor fez na vida do pastor Júnior e da Pri, mas eu quero também te pedir, Deus, hoje de forma especial, abre as janelas dos céus, meu Deus, derrama sobre eles a bênção tal, que dela advenha maior abastança, que aonde os teus filhos colocaram a planta dos pés, o Senhor dê por herança, que toda obra das suas mãos o Senhor faça prosperar, toda erva daninha, toda obra, Senhor, do adversário que vem para matar, roubar e destruir, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, que eles possam viver, Senhor, a bênção recalcada, sacudida e transbordante que o céu tem preparado, em nome de Jesus Cristo, Senhor.
Senhor, eu abençoo os seus filhos, eu abençoo o casamento, a família, meu Pai, eu abençoo o ministério, eu abençoo, meu Deus, ele como homem, ela como mulher, os seus planos e sonhos individuais e conjuntos. Diante de Ti, Senhor, nós os abençoamos, levantando eles, meu Pai. Eu tenho certeza como boca profética nesta geração. Senhor, revela o Jeová Jireh, o Jeová Shammah, o Jeová Nissi. Senhor, aquele que precisa ser revelado diante dos Teus filhos, para que eles conheçam a obra sobrenatural daquilo que o Senhor está fazendo para esse tempo. Toda a capa do passado, toda a lembrança, todo o fardo caia por terra, e que o Senhor possa, a partir de agora, tudo novo reconstruir sobre a vida, a casa, os filhos, o ministério, a vida financeira, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diga glória a Deus, querido. Abra suas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Filho e as ricas e doces consolações do maravilhoso Espírito Santo de Deus seja sobre você, sua casa, não somente hoje, mas para todo sempre. E todo aquele que diga vai dizer bem alto e bem forte: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus, vai na bênção para uma semana de vitória, querido, em nome de Jesus.